embaixador da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 até o capítulo 6, versículo 2, que diz assim: isto é, Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E somos embaixadores, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ou fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouve-te em tempo aceitável, e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Podeis assentar, meus amados irmãos, nesse estudo de 2 Coríntios, aonde o tema é embaixador da reconciliação. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, nós vemos o apóstolo Paulo explicando para a igreja, na sua segunda carta, o que significa a palavra embaixador. Embaixador é um porta-voz oficial de uma nação num país estrangeiro. E a palavra grega usada por Paulo para embaixador é presbeuer. E esse termo tem um rico pano de fundo. O escritor diz que as províncias romanas estavam divididas em duas formas. Uma parte estava sob o controle direto do Senado, e a outra sobre o controle direto do imperador. As províncias pacíficas, onde não havia tropas, estavam sobre o regimento do Senado. E as províncias perigosas, que eram sede das tropas romanas, elas eram imperiais. Agora nós vemos que o escritor diz que esse mundo encontra-se rebelado contra o Senhor. No que se refere a Deus, o mundo é uma província imperial. Assim Deus enviou seus embaixadores. Primeiro embaixador que Deus enviou para resgatar essa terra das mãos dos inimigos foi Cristo. E ele não trabalhou sozinho aqui nessa terra. Ele formou o primeiro pelotão, chamado os 12 discípulos. E dali ele mandou fazer o ID, que foi pregado domingo passado, em Biluíla. E nesse ID está ali uma palavra: ide, fazei discípulos, ide, conquistais, ide, arrebanhai, ide, trazei e recrutai mais soldados, para cada dia mais nós trazer de volta essa terra inimiga para a presença do Senhor. A palavra embaixador tem um significado ainda mais interessante. Quando, pastor? Quando o Senado romano decidia que uma região devia converter-se a uma província, enviava a ela seus embaixadores ou emissários, para que junto com o general vitorioso, esse general, ele venceu a guerra.
Agora ele só precisa ir lá colocar os seus líderes para conquistar o povo, para fazer a cidadania romana. Pastor, nós vemos que o imperador hoje no lado espiritual é o nosso Deus. O general no lado espiritual é o próprio Cristo. E nós somos os embaixadores que estamos debaixo da sua autoridade aqui nessa terra. Para quê, pastor? Para conquistar pessoas que hoje são inimigas de Deus, a se voltar-se de volta à cidadania celestial. Depois voltavam dando relatório de tudo ao Senado para que este ratificasse as decisões. Aí, falando de embaixada, eu vejo algo interessante que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. O embaixador, segundo Coríntios capítulo 5 e 18, tem o ministério da reconciliação. O trabalho de um embaixador num país é reconciliar. O escritor diz que Deus não só reconciliou o mundo consigo mesmo, mas também comissionou mensageiros para proclamar essas boas novas. Nós não teríamos condições de se reconciliar com Deus, então Deus nos reconciliou com Ele. Todos quantos deram ouvido ao chamado para o arrependimento e a fé experimentarão a alegria da reconciliação. Ei, tem embaixadores na face da terra conclamando a dar ouvido. Quem dá ouvido vai conquistar a cidadania. Quem não vai dar ouvido vai ficar sem cidadania. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos embaixadores da reconciliação. O que é embaixador, pastor? Embaixador é um representante. Quando falamos de embaixador, nós vemos que antes nós estávamos perdidos, agora nós buscamos os perdidos. Então Deus, Ele primeiro nos resgatou e agora Ele nos comissionou a fazer algo para Ele aqui nessa terra. Nesse mundo marcado pelo ódio, pela guerra e por relacionamentos quebrados entre o homem e Deus, e entre o homem e seu próximo, temos um glorioso ministério. Qual é o nosso ministério? Deus colocou um ministério em nossa vida, o ministério da reconciliação. Pastor, o que nós temos que fazer aqui? Levar o homem a se reconciliar com o nosso Deus. O escritor diz, quando diz que a boa nova não nos chega por intermédio dos anjos, não nos é anunciado dos céus por vozes fortes e pessoais, nem nos chega por nós debruçarmos sobre empoeirados volumes do passado. Em cada geração ela é transmitida por homens e mulheres que falam de uma experiência que eles próprios viveram. Aqui nós ouvimos o testemunho de uma experiência não de anjo, mas de uma pessoa que sentiu na pele o que é o milagre de Deus. Por isso que Deus nos manda pregar, testemunhar o que? As boas novas que Ele faz em nossas vidas. Os anjos não poderiam fazer isso, por isso que os anjos não podem pregar o evangelho aqui na terra, porque os anjos não são dependentes de Deus, os anjos não são criaturas que vivem dos milagres de Deus. Os anjos nem livre-arbítrio não têm, agora nós temos, e só pode pregar, só pode testemunhar quem passa por dependência de Deus. O que é dependência? Dependência é algo que você decide voluntariamente. Os anjos não são dependentes. Os anjos, eles são sentenciados à vida eterna lá no céu. Eles não têm escolha, nós temos. Se nós não quiser, nós não vivemos na dependência de Deus.
Só que também não viveremos milagre, não teremos testemunho, não teremos paz e não teremos vitória. Pastor, quando nós falamos aqui, na verdade o cristianismo autêntico é Cristo falando aos homens pelo Espírito por nosso intermédio nos dias de hoje. Falando de embaixador, o embaixador, ele prega a mensagem da reconciliação. Alguém pode ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20? Bem alto para nós. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogar. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Um embaixador, ele exorta aos homens em nome de Cristo, que se reconciliou com Deus. O homem não tem poder por si mesmo reconciliar-se com Deus. Já vimos no estudo passado. O homem só pode receber a reconciliação providenciada por Deus. A reconciliação é efetuada pela morte de Cristo. Se Deus não mandasse seu filho morrer na cruz, nós não teríamos reconciliação com Deus. Deus é agora propício a nós. Ele pode agora ser justo e o justificador do injusto. Nessa mesma linha de pensamento, o escritor diz que Paulo não chama os pecadores para mudar a si mesmo, porque ele já afirmou que Deus é quem faz a reconciliação. Em vez disso, ele roga a eles que se submetam à obra da reconciliação de Deus. Aí eu vejo aqui algo interessante. Um embaixador, ele ostenta uma imensa responsabilidade. Pastor, se nós somos embaixador de Cristo, então nós temos uma grande responsabilidade de Deus sobre nossas vidas aqui na terra. Ele fala em nome do seu governo, representa o seu país. E aí nós vamos destacar alguma coisa aqui. Primeiro, o embaixador, ele vive na terra estranha. Olha só que interessante. Tem muitos cristãos que dizem que é embaixador, de Deus, mas não quer cidadania do céu, quer cidadania da terra. O embaixador é um cidadão de seu país em um país estrangeiro. Vive entre pessoas que quase sempre falam um idioma distinto, que tem uma tradição diferente, um estilo de vida também diferente. Pastor, nós somos embaixadores de Cristo, ok? A nossa linguagem é Cristo, a nossa cultura é Cristo, nossa maneira de andar é Cristo, nossa maneira de vestir é Cristo, nossa maneira de pensar é Cristo, e a nossa cidadania é celestial. Então, pastor, não temos nada com essa terra. O céu não é apenas o nosso destino, mas também nossa origem. Nós viemos de lá. Deus, ele fez nosso corpo da terra, mas o espírito veio do céu. O corpo não vai voltar para o céu. O corpo, a Bíblia diz, ao pó vai voltar, mas o espírito, a alma, vai voltar. Nossa pátria está no céu, aqui somos peregrinos estrangeiros. Outra coisa que nós vimos aqui o apóstolo Paulo nos ensinar é que o embaixador, ele fala em nome do seu governo. Você sabe o que é falar em nome do seu governo? O embaixador não representa a si mesmo, nem fala em seu próprio nome, nem usa o seu nome para fazer alguma coisa. Ele representa o seu governo. Ele fala no nome do seu país. Quando ele fala, a sua voz é a da sua pátria. Transmite a mensagem, a decisão e a política de seu país. Pastor, estamos falando de embaixador do céu. Então, um embaixador seria sumariamente despedido caso descumprisse as ordens
de quem o envia e deixasse de representar fielmente os interesses do seu país. Nós vimos hoje na face da terra muitas pessoas fazendo missão, muitas pessoas abrindo igreja, mas não com interesse celestial, interesses terenos, pregando a palavra, mas não levando a mensagem do nosso general de guerra, que é Cristo, mas levando a minha mensagem, a mensagem do homem, uma mensagem manipulada, uma mensagem distorcida, uma mensagem egocêntrica, uma mensagem cheia de heresia e doutrinas falsas, uma mensagem, um linguajar que nem é do céu, uma palavra que o nosso chefe maior, Deus, não mandou falar, não mandou pregar, não mandou pedir, não mandou fazer. Mas é o que está acontecendo hoje. Quando falamos de embaixador do céu, nós vimos algo interessante aqui. O escritor está correto quando diz que a palavra do embaixador tem o respaldo da nação que o enviou. Então aí você entende, quando a Deus fala que toda palavra que sair da tua boca, ela não voltará vazia. Se é palavra do céu, tu pode ter certeza, não volta vazia. Você é um embaixador. Não tenha medo de falar o que Deus te mandou falar. Não tenha medo de falar o que está aqui para falar. Pastor, se eu falar aqui, esvaziar a igreja, não tenha medo disso. Tenha medo se por algum acaso você começar a falar algo que Deus não mandou falar. Tenha medo se por algum acaso na tua boca começar a sair uma língua que não for língua do céu. Aí tenha medo. Pastor, olha só que interessante. O embaixador tem em suas mãos a honra do seu país, de seus países. Ali eu deixei em plural, mas era. Seu país é julgado por meio dele. Quando as pessoas escutam suas palavras e observações, suas ações, dizem: essa é a maneira como esse país pensa e age. Pastor, quando as pessoas, irmã Marivone, nos olham lá fora, quando as pessoas nos olham lá fora, irmã Daniela, quando as pessoas nos olham lá fora, presbítero irmão Fábio, eles olham para nós, eles precisam ver em nós cidadania celestial, eles precisam ver em nós a linguagem celestial, eles precisam ver em nós o idioma celestial, eles precisam ver em nós características da cultura do céu. Sabe aquela viúva, quando via o profeta passar na frente da casa dela, todo dia, um dia ela chamou o marido, ela nem conhecia o profeta, e falou bem assim: irmã Clédes, vejo que aquele que passa aqui, primeiro, é um santo, é qualidade do céu, homem, coisa da terra, de Deus, coisa do céu. Vejo que quem passa aqui é um santo homem de Deus. Olha só que interessante, o embaixador, quando age, não faz apenas como agente, mas também como representante legítimo do seu soberano. Ei, a honra de Cristo e de sua igreja está nas mãos dos embaixadores. Jesus falou bem assim: eis que vos dou poder. Vocês têm carta branca para falar tudo o que eu mandei vocês falar. Vocês têm livre acesso. Tudo que vocês precisar, peça ao Pai em meu nome, que vocês vão conseguir. Agora eu acho interessante, quarto, todo embaixador precisa assumir solenes compromissos. Ah, pastor, se tem uma coisa que os cristãos estão pecando esses últimos dias, é com compromisso.
Compromisso de orar, já foi falado aqui. Compromisso de buscar, compromisso de se dedicar mais na palavra, compromisso de ser exemplo, compromisso de ter testemunho, compromisso de fazer missão, compromisso. Um embaixador, ele precisa assumir solenes compromissos. O primeiro compromisso que ele tem que assumir: todo embaixador deve transmitir a mensagem que ouviu. O embaixador só pode falar em nome do seu governo, a mensagem que recebeu do seu governo. O que a igreja primitiva lá em Atos dos Apóstolos permaneceu? Na doutrina de quem? Dos apóstolos. Quem ensinou os apóstolos? Jesus. Ele não cria mensagem, ele transmite a mensagem. Não precisamos criar nenhuma mensagem, não precisamos inventar nenhuma mensagem, não precisamos incrementar nenhuma filosofia na mensagem. A palavra de Deus em si própria, ela faz efeito sozinha, ela não precisa de ajuda do homem. Hoje, nesses últimos dias, as mensagens são mais filosóficas, são mais cheias de historinha da carrocinha do que história cristocêntrica. E querem que Deus opere milagre? Não. Pastor, o embaixador entrega a mensagem, ele transmite a mensagem. O embaixador, ele entrega a mensagem do rei com a autoridade do rei e não fala como substituto do rei, mas em nome do rei. Você sabe o que é? Eu estou vindo aqui, não, você não vai substituir nada. Você vai falar em nome do rei. Deus está te dando carta branca para você falar no nome dele. É coragem. É coragem. Você deixaria alguém falar no teu nome? Tudo que precisar decide aí, pode usar meu nome aí, tranquilo. Pois é, o homem não dá para confiar no homem, mas Deus confia em você. Deus confiou em você. Você pode falar e no nome do Senhor, a palavra dele você pode usar, pintar e bordar. Por quê? Olha aqui, mudar a mensagem do evangelho para agradar os homens ou oferir lucro, como faziam os falsos apóstolos, é um ato de rebelião contra Deus e conspiração contra a palavra. Pastor, o senhor precisa mudar a palavra, porque senão não vai agradar A, B e C. Mas se eu agradar A, B e C, eu vou desagradar aquele que mandou falar. É o que está acontecendo nesses últimos dias. As palavras que estão sendo pregadas para agradar homem. Não, prega a palavra que o Pai mandou pregar. Glória a Deus. Você pode ver que nós não estamos pulando nenhum versículo nesse estudo, mas a palavra nós temos que ensinar. Mas quantos hoje não ensinam mais esse tipo de palavra para as igrejas? Se vocês olharem no YouTube, eu postei agora uma mensagem, um estudo bíblico que eu fiz lá na igreja de Sydney, sobre dízimos e ofertas. Pastor, teve coragem de falar? Tive coragem de falar. Para mim isso não é problema. Entendeu? Para mim isso não é problema. Problema vai ser se eu não falar. Problema vai ser se eu não falar. Agora, entenda como queira. Eu só estou ensinando e vivendo para ensinar também, que é muito importante isso aí. Olha só que interessante. Mudar a mensagem do evangelho para agradar a homens é um perigo. O embaixador, ele ensina também que o embaixador vai para onde o seu país mandar. Isso se chama o quê? Obediência. É isso aí. O embaixador não determina o lugar para onde quer ser enviado. Olha só que interessante. Eu quero ser embaixador de Cristo. Eu sou embaixador de Cristo. Eu sou missionário. Eu sou cristão. Mas eu não vou em determinado lugar. Eu não faço determinada coisa. Eu só faço como me dá na telha. Quando precisa eu não quero fazer. Pastor, o embaixador ele é obediente. Precisou, ele tem que ir. Ele é um servo do seu país e não um autônomo. Sabe o que é autônomo? Há um grande perigo com os autônomos. Os autônomos faz a hora que quer, ministra a hora que quer, ora a hora que quer, vai
vai fazer missão a hora que quer? Não, pastor, nós somos dependentes. Deus fala para Abraão: sai, tu tem que desamarrar a tua tenda e se mandar. Isso se chama dependência. O que o embaixador ele faz quando ele vai para onde o seu país o envia? O embaixador de Cristo é um servo da missão e não um autônomo que dirige sua própria agenda. Quem é que dirige a nossa agenda? Pastor, é Deus. Deus dirige a nossa agenda. E muitas das vezes a gente passa por cada lugar e cada momento que, se dependesse de nós, não ia passar, não. Né? Aí é muito fácil cantar aquele hino, né? Cantar que eu cuido da tua casa, cantar que eu cuido da tua vida. Mas muitas das vezes sair e fazer a obra do Senhor com alguém doente em casa não é para qualquer um. Devia colocar isso, não. Canta que eu cuido da tua casa, canta que eu cuido da tua vida. Mas quando você está pregando salvação e vê que precisa salvação na tua casa, também você tem que passar por isso. Quando você prega milagre, você precisando de um milagre, também você tem que passar por isso. Quando você está pregando fartura, e muitas das vezes você ministra fartura na vida das pessoas, e você está passando por um período de deserto, você tem que passar por isso, porque você é o embaixador, o dono do teu país está mandando você passar por aquele momento. E se você é obediente, você vai passar, porque você honra o teu país, você honra a tua nação, você honra o teu Deus, que é o chefe maior. Pastor, olha só que interessante. O embaixador, ele vai para onde o seu país envia. Outra coisa que o embaixador ele passa, ele não se naturaliza, ele é sempre um estrangeiro. Aonde Deus te mandar, o lugar aonde Deus te colocar, ali você sempre vai ser um cidadão do céu. Pastor, estou na Bahia, sou cidadão do céu. Estou na Austrália, sou cidadão do céu. Estou no Brasil, sou cidadão do céu. Estou rico, sou cidadão do céu. Estou pobre, sou cidadão do céu. Eu acho interessante que tem pessoas que só é cidadão do céu quando está pobre, quando não tem bens, quando não tem dinheiro, dólar na conta, quando não tem emprego. Ah, pastor, aí é cidadão do céu. Aí aí o joelho até caleja. Mas quando começa a melhorar as coisas, quando as portas começam a se abrir, quando as coisas começam a fluir, aí você começa a deixar as coisas do céu e começa a se enraizar nessa terra. Aí você começa a querer melhorar. Eu vou ter que fazer cidadania na terra, porque está gostoso a coisa aqui na terra, está gostoso as coisas aqui da terra. Ah não, servir a Deus é sofrer. Ah não, servir a terra é lazer. Então eu vou ficar com as coisas da terra, eu vou fazer cidadania nessa terra. E Satanás te leva lá para cima do monte e diz: tudo isso eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar aquilo. Ah não, então eu vou fazer e pronto, e faz. E muitos não estão mais na casa do Senhor, porque já largaram a cidadania do céu e estão com os papéis prontos para fazer a cidadania da terra. Pastor, nós somos embaixadores e nós não se naturalizamos nessa terra. A Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui. Nós somos peregrinos. O embaixador não muda de cidadania, ele nunca se naturaliza, ele é sempre o representante de sua nação em terra estranha. Não devemos nos apegar, pastor, com este mundo. A Bíblia diz: não ameis este mundo. Pastor, a Bíblia diz também: não ameis este mundo e nem o que o mundo há, porque o amor do Pai não está nele. Se o amor do Pai, que é chefe maior, que é líder da nossa nação, não está nessa terra, então o nosso amor também não está nessa terra. Nós temos que fazer o que o Pai está pedindo para fazer.
Se o pai não ama essa terra, nós também não devemos amar essa terra. A Bíblia diz que o pai diz que essa terra jaz no maligno. E quantas pessoas estão enraizadas nesta terra? Não somos daqui, estamos aqui em missão, somos embaixadores. Então nós estamos aqui para quê? Para resgatar pessoas que hoje estão sem comunhão com Deus para a cidadania de volta. Ou tipo, fazer uma deportação, né? Só que a deportação você vai forçado. Quando você é deportado, você é levado forçado para o teu país. Deus não faz deportação. Deus ele pede, quer? A porta está aberta. Ainda o visto está aberto. Mas as leis podem mudar. Se a última trombeta tocar esta noite, acabou essa lei da cidadania. Se foi, você não entra mais. O que a Bíblia diz? Em quinto lugar, olha aqui, o embaixador tem uma mensagem solene e urgente. Capítulo 5, versículo 20, lê lá para nós. Rogamos, pois, da parte de Cristo que nos reconciliamos com Deus. Então a mensagem que anunciamos é a maior, a mais importante, a mais vital e a mais urgente mensagem que o homem pode ouvir. Essa mensagem é qual, pastor? Qual é a mensagem que o embaixador aqui na terra tem que pregar? Reconciliação. E pronto. Não é prosperidade, é reconciliação. Após a reconciliação, a prosperidade vem. Deus que o reconciliou o mundo consigo mesmo pela morte do seu filho, agora apela ao mundo por intermédio dos seus embaixadores para que se reconcilie. Irmão, Deus, ele primeiro reconciliou o mundo consigo. Não era papel de Deus fazer isso, porque Deus é o ofendido. Nós já estudamos o estudo anterior. Deus foi ofendido, Deus foi negligenciado. Porém Deus, ele enviou seu filho para quê? Por intermédio do seu filho nós se reconciliasse com ele. Deus deu a iniciativa, Deus deu o primeiro passo. Era para nós, né? Pastor, e agora que ele deu o primeiro passo, ele está dando mais um passo, porque mesmo assim o homem é ignorante. Agora Deus ele envia os embaixadores e diz: ei, apela, ei, prega, ei, cobra, ei, peça para que o homem se reconcilie através de Cristo comigo. Eu já fiz a minha parte. Agora por favor faça, leva. Qual que era a mensagem que Jesus mandou pregar? Qual que é a mensagem? Me dá um exemplo da mensagem que está sendo pregada nesses últimos dias. Vai lá, qual é o exemplo das mensagens que está sendo pregada nesses últimos dias? Alguém pode arriscar? Vai lá, me ajuda. Vai falar. É culto de ensino, estamos aí para aprender. Qual é a mensagem que hoje está sendo pregada? Prosperidade. O pai mandou pregar prosperidade? Não. Qual é a outra mensagem que o pai não mandou pregar e está sendo pregada? Tolerância à doutrina de Baal. Ok. Qual é a outra mensagem, pastor? Qual que é a outra mensagem? Piada. Estão pregando através de piada. Tem gente convidando para atrair jovens para a igreja. Tem gente convidando lá aqueles camaradas lá que brincam com as línguas estranhas para fazer stand-up nas igrejas. Isso aqui é interessante. Pois é. Mas qual foi a mensagem que Jesus mandou pregar? Vamos ler Bíblia? Eu gosto de Bíblia. Mateus 3:2, irmão Fábio. Mateus 4:17, irmão Odair. Marcos 1:15, irmã Zélia. Atos 2:32, irmão Adaélio. Apocalipse 3:3, irmã Cledes. E Apocalipse 3:19, irmã Marivone. O que diz Mateus 3:2? O que Jesus mandou pregar? E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
arrependei-vos. Do que, pastor? De seus maus caminhos. Aí não me peça para entrar em detalhe, porque mau caminho tem bastante, mas eu não vou entrar nesse negócio aí. Vamos lá, quem sabe no próximo culto a gente entra. Mateus 4,17, o que Jesus mandou pregar? Desde então começou Jesus a pregar. Jesus começou a pregar. Primeira mensagem que Jesus pregou, primeiro esboço. E a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeira pregação de Jesus. Jesus se preparou. Olha só, Jesus cresceu, aprendeu, estudou. E a primeira mensagem que ele prega: arrepende-te. Irmã Zélia, Marcos 1:15. Marcos capítulo 1, versículo 15. O que Jesus mandou pregar? Dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido. Que tempo? A plenitude do tempo, que aquela profecia que Deus falou lá para Adão: nascerá um da semente da mulher, e ele pisará a cabeça da serpente, e ela morderá o calcanhar. Esse tempo está cumprido, aconteceu. E agora? Agora vem o arrependimento. Arrepende-te por quê? Arrepende-te e crede no Evangelho. Qual que é o Evangelho? A mensagem de boas novas. O que diz ali, irmão Adaélio? Atos 2:38. Atos 2:38. Olha só, e disse-lhe Pedro, agora a pregação de Pedro: arrependei-vos. Até que Pedro aprendeu bonitinho, viu? Apanhou um monte de Jesus, mas ele não largava Jesus. Ele sabia que tinha ministério. Então muitas das vezes vale a pena a gente ser lapidado. A pregação de Pedro era quase idêntica à pregação de Cristo. Jesus pregava arrependimento, Pedro começou a pregar arrependimento também. Cópia. Não é por nada que chamavam eles de cristão. O que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, irmã Clétis? Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Olha só o que João está falando, através da visão, lá na ilha de Pátimo. Lembra-te, pois, do que tens recebido. O que tem recebido? A palavra. Pastor, lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Pastor, quantas pessoas vêm para a igreja, volta para casa, e se você chegar na casa dela depois do culto e pedir: o que foi pregado? Não sei. Se você chegar lá no frigorífico amanhã e perguntar: pregaram sobre o que? Não sei. Palavra foi sobre o que? Não sei. Os hinos foi sobre o que? Não sei. Tu estava onde? Também não sei. Mas a Bíblia diz aqui, lembra-te, pois, do que tens recebido e guarda, porque se não vigiareis, virei sobre ti como um ladrão. Pastor, o ladrão, ele só rouba quem está distraído. Esse virei sobre ti como ladrão, o vir das nuvens como ladrão, não vai ser para o cristão, não. O cristão sabe a hora que Jesus vai vir. O cristão sabe a hora que Cristo vai vir. Ele sente a necessidade de estar preparado, porque a hora é agora, o momento é agora. Jesus está às portas. Agora o distraído não. O distraído acha que Jesus não vem hoje, não vem amanhã, e daqui a pouco Jesus vem e eles ficam. Pregou sobre a vida de Jesus. Geralmente quem não está preparado está com medo, e quem está preparado diz: ora vem Senhor Jesus.
Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não precisa, eu não quero preparar. Por quê? Porque Ele vai vir. Não sei a hora, mas Ele vai vir. Agora o despreparado, ele vai ser pego de surpresa. O piscar de olho, o vir como ladrão, não é para o crente salvo, não é para o crente que está preparado, é para o crente que está distraído. Vai vir só como ladrão, e vai raptar, e vão ficar sem. Outra coisa que diz aqui, Apocalipse 3:19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Pastor, está sendo repreendido com a palavra? Tô, pastor. Então agradeça a Deus, porque é uma prova de amor. Quando o pai corrige um filho, não é para matar, não é para torturar. É para quê, pastor? É para gerar a vida dele, é para preservar a vida dele, a integridade dele, a moral dele. Agora, olha só que interessante. Algum juiz já implorou a um criminoso culpado para aceitar o seu perdão? Você já viu o juiz ali implorar para o condenado: ei, perdoa, perdoa. O juiz não está nem aí. O juiz só vê aqui na lei: você roubou, roubou. A lei aqui diz é cadeia, ok, pá, próximo. Agora, Jesus não. Jesus, ele está ali, através do Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, tentando convencer você: ei, arrepende-te, 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 arrepende-te. Hoje ele atua como advogado, porque ele sabe que depois ele vai ser juiz e você não vai ter mais essa chance de se arrepender. Olha só que interessante, Paulo conclui esse tema alertando dois solenes perigos: o perigo de receber a graça de Deus em vão. Capítulo 6, versículo 1, lê lá para nós. A graça de Deus em vão. Como assim, pastor? E nós, cooperando também com ele, exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Não receba a graça de Deus em vão. Depois de tudo que Deus fez por você e por mim, da morte de Cristo em seu favor, do seu clamor eloquente e apaixonado para você se reconciliar com Ele, se você desprezar essa oferta de amor, nada mais lhe resta senão uma horrível expectativa de juízo. Aí você lembra aquele versículo que diz: se hoje ouvires a minha voz e abrir a porta, então entrarei com ele, cearei com ele. E tu pode ter certeza, se a palavra de Deus tem entrada hoje no nosso coração, nós vamos ter entrada na ceia dele também. Apocalipse 3:20 tem esse versículo. Outra coisa interessante que aqui nós vemos é que ao receber a graça de Deus em vão, é rejeitar a oferta da reconciliação, é escarnecer da graça, é fazer pouco caso do amor de Deus, é virar as costas de Deus. Pastor, quantas pessoas hoje sabem que estão errado, ouve a voz, arrepende-te, volta-te para Deus, porém não dão ouvido. Isso é receber a graça de Deus em vão. Oportunidades que não são aceitas, portas que estão abertas e eles não querem entrar. Outro perigo que o apóstolo Paulo nos ensina aqui no capítulo 6 é o perigo de adiar a sua decisão. O que diz o versículo 2? Lê para nós. Porque diz, o que diz mais lá? Porque diz, ouve-te em tempo aceitável.
Sabe por que a Bíblia está dizendo, Letícia, ouve-te em tempo acertável? Porque vai ter gente, irmã Clédes, que depois do arrebatamento vai querer vir ouvir a palavra de Deus. Vai ter terça-feira aqui no culto de ensino que vai ter gente que nunca veio na igreja. Vão estar aqui, mas não é mais tempo aceitável. Vão procurar as irmãs que todo dia estavam lá. Vamos na igreja, irmã. Vamos na igreja, irmão. E aí sempre ouvia: hoje não vai dar. Se eu vou. E aí, às vezes, até a gente fica triste, porque a gente só quer fazer o bem, mas é taxado por mal. Mas era um embaixador dando um convite da graça em tempo aceitável. O que diz o resto do versículo? Socorre-te no dia da salvação. Agora é dia de salvação. Por quê? Eis aqui agora o tempo aceitável. Pastor, a Bíblia não está dizendo amanhã, a Bíblia não está dizendo depois, a Bíblia está dizendo agora. Agora. A urgência é agora. Os embaixadores têm que pregar a mensagem de arrependimento para hoje, agora. Se tem pecado escondido, tem que ser confessado agora. Se tem algum conserto, tem que ser feito agora. Por quê, pastor? O que diz ali? Eis aqui agora o dia da salvação. É o dia da salvação. Hoje é o dia oportuno de se reconciliar com Deus. Hoje a porta da graça está aberta. Hoje o Espírito está apelando por meio de um embaixador, em nome de Cristo, que nós se reconciliamos com Deus. Hoje ainda é tempo aceitável de nós se reconciliarmos com Deus. Amanhã, ou depois, ou daqui 5 minutos, ou daqui 3 segundos, podemos não ter mais essa oportunidade. Se coloca de pé, Shalom estará cantando. Eis o tempo aceitável. Paulo estava orientando a igreja de Coríntios. Eis o tempo aceitável. Não brincamos com as coisas de Deus. Não vamos brincar de casinha. Não vamos brincar de igreja. Não vamos brincar de pastorzinho. Não vamos brincar de obreiro. Não vamos brincar de líder. Não vamos brincar de profeta. Não vamos brincar de pregador. Não vamos brincar de cantor. Vamos fazer as coisas para Deus como que se não houvesse o amanhã. Pastor, somos embaixador. O mundo está em guerra e precisamos pregar a paz. Reconciliação da terra com o céu, reconciliação do homem com Deus. Nós temos essa missão, nós temos esse chamado. Se nós fazer as coisas como o Pai mandou, as coisas continuarão certas, as coisas darão certo.